pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite. Boa noite, querida. Meu microfone não queria abrir. Acontece. Que alegria para nós você estar aqui hoje. Estamos muito felizes mesmo. E até queria dizer para você que nós estamos assim orando muito pelo povo do Rio Grande, não é, querida? Que você de lá vai nos trazer um estudo tão importante para todos nós. Então, nós não, eu não sou de lá, não. Não, é Juiz de Fora, você? Isso, Juiz de Fora. Aqui então, pertinho. Eu notei. É Juiz de Fora, realmente. Isso. Mas vale a nossa oração também por aquele povo, não é, querida? Todos nós, Todos nós. Mas é uma alegria muito grande mesmo, porque mais uma vez você está conosco aqui. Muito bom. Então, vamos, nesse momento, dar boas-vindas aos que estão nos acompanhando, nossos irmãos, e aqueles que poderão assistir depois. Sejam muito bem-vindos. E a nossa palestrante hoje é a nossa querida Flávia, e que está em Juiz de Fora para nos trazer um estudo para que possamos fazer as nossas reflexões. Então, nesse momento, vamos de coração unidos numa prece muito fervorosa, agradecendo a Deus a vida, tudo que Ele nos dá são presentes para nós. Mas a nossa oração hoje vai ser pedindo que Deus, nosso Pai, tão misericordioso, continue protegendo aquele povo que hoje passa tantos problemas, tantas aflições. E, Senhor, estamos aqui agradecidos por podermos participar desse estudo que a nossa irmã vai nos trazer e que possamos, então, estar receptivos a tudo aquilo que ela trouxer para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, pedimos também a inspiração do nossa mentora Zilda Gama, desses espíritos bondosos que estão sempre ao nosso lado. Então, que assim seja, graças a Deus. Então, Flávia, é com você agora. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, a gente aqui, junto aos irmãos do Zilda Gama e de Sapucaia, a gente fica muito feliz de estar presentes nessa convivência, né, ainda que online. É muito importante que a gente mantenha esses laços,
porque fortalecidos ficamos assim, né? Realmente a situação pela qual passam os nossos irmãos do Rio Grande do Sul é realmente uma situação que nos traz bastante tristeza, mas a gente fica orando, né? E fazendo dentro do possível de cada um, a gente vai emitindo essas ondas aí de pensamento positivo para que eles possam não perder a fé, que é o principal, é manter-se confiante, né? Então, meus amigos, para a noite de hoje, nós trouxemos uma pequena reflexão, bem pequena, e eu já de antemão já me desculpo, porque ela é pequena, porque eu estou saindo de uma dengue, então estou um pouco ainda meio assim, meio lá, meio cá, né? Mas nós vamos fazer essa reflexão de um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, do benfeitor Emmanuel, e que ele traz o título Permaneçamos Fiéis, tá? Permaneçamos fiéis. Quando ele coloca esse título e coloca esse verbo, né, permaneçamos, ele está também se incluindo. Eu acho isso legal, porque ele coloca também com uma necessidade de manter-se atento à questão da fidelidade a Deus, da fidelidade a Jesus, não é? E a fidelidade, enfim, àquilo que nós abraçamos. Mas ele vai buscar discorrer seu pensamento a partir de um versículo de uma das cartas de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no seu versículo 2, onde Paulo irá dizer para aquela comunidade: ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Isso aqui é muito interessante, porque quando ele fala de administradores, muitas vezes a gente, ao ler, às vezes de uma forma muito rápida, a gente vai pensar assim: bom, então só os administradores têm que ser fiéis, né, naquilo que eles têm para organizar. Entretanto, quando a gente vai de um raciocínio mais amplo, a gente busca esse raciocínio no sentido de que todos nós somos administradores de alguma coisa, né? Todos nós administramos os nossos talentos, né? Administramos as oportunidades, administramos o tempo, administramos a saúde que nós temos, nós administramos muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, nós recebemos esse convite de Paulo para que nós, assim como os administradores, né? Aliás, de Emmanuel, assim como os administradores, sejamos fiéis também. E aí, nós vamos lembrar que, por exemplo, nos tempos que nós estamos vivendo, é tudo tão fluido, né? A gente fala que é tudo tão líquido, passa tudo tão rápido, que a gente tem uma certa dificuldade de localizar aquilo que nós devemos administrar. E é um pouco dessa reflexão sobre o que é a parte que me cabe, o que eu devo fazer com aquilo que me chega ou não. Então, é sobre isso que a gente queria muito raciocinar, refletir com vocês na noite de hoje. Ele inicia dizendo assim para nós: num aparelho, a segurança da população exige que cada peça funcione no lugar próprio. Então, ele coloca aqui, num aparelho, qualquer, vamos supor aí, num mecanismo, aí, num elevador. Cada peça ali, as polias e tudo mais, tem que funcionar a seu tempo, no lugar certo, né? Tem que se respeitar o peso que cabe naquela peça. Então, isso tudo, para segurança, tudo tem que estar na mais perfeita ordem.
E ele cita um outro exemplo, ele fala, numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Isso é interessante também. Por exemplo, quando a gente vê uma orquestra filarmônica, igual a do Rio de Janeiro, a gente vê aquela orquestra muito bonita, né? E aí a gente tem lá o prato, né? O prato tem poucas participações, vamos dizer assim, aquela que faz aquele barulho, aquele tinido, né? Temos o triângulo, que também faz poucas participações, temos o violino, que participa mais, temos aí os aparelhos de sopro, que participam também bastante. Imaginem bem se quem toca o prato resolvesse ficar tocando aquilo durante a apresentação da orquestra o período inteiro. Ia desorganizar tudo, ia sair do vigor melódico que Emmanuel traz aqui para nós. Então, isso é interessante, porque cada um tem uma função, cada um vai ser chamado a seu tempo a realizar, a desempenhar essa função. E nós vamos ver aqui mais adiante que Emmanuel vai chamar, no nosso caso, né, de seres humanos, essa função como missão. Então, ele prossegue dizendo para a gente uma pequena, no seguinte parágrafo, uma observação interessante, que ele vai falar assim, na obra do Evangelho, olha só, na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Então, é interessante porque a gente tem que ter consciência de quais atribuições que eu fui investido primeiro, né? Para a gente se compenetrar das atribuições, é interessante, primeiro, que eu identifique essas atribuições, porque, senão, como que eu vou exercê-las, né? Como que eu vou executá-las bem executadas? E aí surge uma dúvida, como identificar as minhas atribuições na vida, na obra do Evangelho. E aí a gente vai definir uma outra vertente dessa reflexão. Será que somente tem atribuições vinculadas aí ao Evangelho? Somente tem essas atribuições aqueles nós religiosos, ou não? Qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ter uma atribuição? Lógico que sim, lógico que sim. Emmanuel nos chama atenção para isso no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai lá dizer para nós que o Cristo não diferencia o templo da oficina. Todo lugar é local de oração. Então, ele vai dizer para nós o que ele está dizendo com isso. Ele está dizendo que qualquer lugar pode ser um local de exercício daquilo que é mais transcendente, dentro da perspectiva de Jesus, porque em qualquer lugar nós podemos exercer o Evangelho. É em qualquer local, é no trabalho, é na via pública, é dentro de casa, né? Dentro de casa, com certeza, em várias situações, até num consultório médico, enquanto estamos aguardando o atendimento, né? Ao invés de nós sermos parte do problema, lá causando tumulto, muitas vezes, a gente pode ser parte da solução, aguardando ali pacientemente, sermos chamados para o acolhimento, para o atendimento. Então, qualquer lugar é local de exercitar esse evangelho do Cristo. Então, isso é muito importante que a gente traga bem solidificado em nossos corações, para que a gente não pense que só determinadas pessoas, em determinadas situações, vão ter a oportunidade de, como diz Emmanuel aqui, né, ter oportunidade de ter atribuições. Não é assim. E nós temos um livro que chama Lindos Casos, de Chico Xavier, que eu vou
mostrar para vocês é esse aqui, ó, Lindos Casos de Chico Xavier. Então, ele lá tem um caso, o caso de número 57, que é intitulado O Exemplo da Enxada. Uma forma prática que Emmanuel trouxe, né, que o Ramiro Gama trouxe de ilustrar essa identificação das atribuições. Quando a gente tem dificuldade, a gente pode lançar mão dessa situação aqui. Eu vou fazer um resuminho, tá? Porque o caso ele não é grande, mas senão fica cansativo. Então, diz lá que certa manhã Chico Xavier ia a caminho do seu trabalho na Fazenda Modelo, caminhando, né? Atravessando aí largo trecho de campo rumo ao escritório. Então ele ia passando por aquelas localidades, né, onde temos aí as imagens mais bucólicas, mais tranquilas do campo. O campo sempre nos traz algo de calma, né? E aí ele ia com a mente meio assim, tumultuada em pensamentos, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. Ele pensava, as exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro. Aflitos rogavam consolação. Curiosos reclamavam esclarecimentos. Ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos, né? E aí a gente fica pensando, nossa, mas o Chico já sabia as atribuições dele, né, junto à obra do Cristo, ele já tinha bem definido ali a questão da mediunidade, mas vocês vejam que para cada um, né, vai surgir um desafio junto às nossas atribuições no exercício do Evangelho. Cada um vai ter alguns desafios importantes. E aí, então, nesse caminho, Emmanuel ele aparece e pergunta, né, para o Chico o que estava acontecendo, por que ele estava assim desanimado e tal, e aponta para um lavrador e fala com o Chico assim: reparou, disse ele ao médium, guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Olha só que legal, né? Servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Então, ele destaca para o Chico que a tônica de qualquer atribuição, realmente, independente de qual seja, é o serviço, né? E aí ele fez uma pausa e concluiu: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Então, quando a gente fica numa determinada tarefa e a gente indaga daqui, indaga dali, será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Será que eu devo aceitar? Será que eu não devo? Se surgiu a oportunidade, vamos analisar, vamos fazer os ajustes que se fizerem necessários e vamos executar, né? Vamos executar nos entregando o quê? Permanecendo fiéis, né? É o título da nossa mensagem de hoje. Então, seguindo dentro deste raciocínio, no livro Encontro Marcado, também de psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, né? No capítulo 16, intitulado Deus e Nós, nós vamos encontrar lá o seguinte recorte que nós fizemos, que eu achei que interessante para a gente trazer hoje. Digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio a cooperação.
e vale notar que, através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefas somos conduzidos. Isso aqui é muito interessante porque fala de uma coisa que é muito importante. Deus não nos constrange o livre-arbítrio, ou seja, ainda que a tarefa desponte para nós com holofotes, com seta, é isso aqui mesmo que você tem que fazer. Se você não quiser, se eu não quiser, se ninguém quiser, não precisa fazer. Deus não constrange o livre-arbítrio de ninguém, obrigando qualquer um de nós a realizar aquilo que não queira, né? Mas, através dessas operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefas somos conduzidos. Então, por exemplo, um dever imediato que eu tenho, eu sou mãe. Então, o dever imediato é o quê? O cuidado, o direcionamento dos filhos que chegaram ao meu lar, né? Então, eu tenho por dever direcionar aquelas almas, pelo menos tentar, né? Fazer com que eles acertem um pouco no caminho, para que não errem tanto, para que não resvalem novamente nos enganos de outras vidas. Assim foi minha mãe comigo e assim continuará sendo, né? Dentro das questões aí da maternidade. É um dever imediato, não é mesmo? E aí, no Livro dos Espíritos, temos lá um capítulo que traz das ocupações e missões dos espíritos. Temos uma questão muito interessante, porque temos as questões que falam das obrigações e missões dos espíritos desencarnados, mas a 573 vai trazer exatamente da missão dos espíritos encarnados. E Kardec perguntaria, então, a pleiade de espíritos que compunham ali as respostas do Livro dos Espíritos, Kardec perguntaria em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Veja bem, então nós também temos as nossas missões, né? Aí, olha a resposta, quão rica é esta resposta. Em que consiste? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Vejam bem. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Isso aqui é muito importante, gente. É tão bonito a gente ver a resposta que os espíritos trazem, porque ela engloba todos nós, ela é uma resposta inclusiva, né? É uma resposta inclusiva, em que vai me fazer pertencente a essa obra divina que me permite cooperar dentro das minhas limitações, que são muitas. Com certeza, as minhas limitações, com certeza, são muitas, mas em algum momento, em alguma dessas coisas aqui, eu consigo cooperar, né? Olha só, instruir os homens. Nós temos os professores, nós temos os pais, as mães, né? As tias, as evangelizadoras. Então, temos aí uma quantidade de gente que instrui. E a gente instrui também pelo exemplo, concordam? Né? Pelo exemplo também a gente instrui bastante. E aí, melhorar as instituições. Ora, existem pessoas que têm essas missões, essas funções aqui. São aqueles sociólogos, são aqueles outros que trabalham dentro de determinados meios aí, acadêmicos também, que conseguem visualizar maneiras de melhorar aí as instituições por meios diretos e materiais, ou seja, então, a vivência no exercício do evangelho
ela é uma vivência espiritual dentro de uma oportunidade material, concordo? Porque ela é uma oportunidade que se faz presente, e a gente, como está mergulhado na carne, né, na encarnação, a gente tem essas oportunidades materiais mesmo, né? As missões, inclusive, eles estão falando aqui, né, que vai ser igualitária. É tão importante aquele que cultiva a terra quanto aquele que instrui. Isso daqui, para mim, é muito bom. É muito bom ouvir dos espíritos isso, sabe? Que coloca a gente de uma forma igualitária, de uma forma, como nós dissemos, inclusiva. Não coloca aqui nenhum melhor do que o outro, né? Somos todos irmãos juntos nessa grande nave que é a Terra, nos direcionando com o nosso único objetivo da perfectibilidade relativa a que todos somos chamados. Então, isso é muito importante que a gente tenha claro nos nossos corações, para que a gente não menospreze função alguma que exista sobre a Terra. Nenhuma função ela é menor. Todas as funções têm o mesmo peso, o mesmo peso. O importante de todas essas atribuições que nós temos a considerar, e que eu chamo sempre a atenção disso, né, é o amor que a gente dedica a elas. Quando a gente realiza alguma coisa, temos que realizar com vontade. As pessoas, os espíritos que têm grandes feitos, são aqueles apaixonados pelo que fazem, né? São aqueles que são apaixonados pelo que fazem, que acreditam que aquilo seja necessário, né? É a fé humana e a fé divina. É interessante porque, só fugindo um pouquinho aqui do nosso estudo, mas fala de fé também, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre essa questão, que o homem há necessidade de ter fé em si mesmo, e que Jesus realizou muito porque ele tinha fé no Pai, mas ele acreditava nas suas potencialidades. Então, Emmanuel destaca isso para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo também traz isso, né? Da fé humana e da fé divina. Então, isso é muito importante que a gente tenha isso claro nas nossas mentes, né? Nas nossas ações, para que a gente saiba que há necessidade da vontade. Sem a vontade, nada ocorre, né? E eles complementam ainda, aqui nós gostaríamos de trazer outra questão do Livro dos Espíritos, que é 582, que, veja bem, eu acho que Kardec foi, assim, muito feliz quando ele considerou perguntar isso daqui. Pode-se considerar como missão a paternidade? Aí os espíritos respondem para ele: é sem contestação possível uma verdadeira missão. Então, vocês vejam bem que aqui eu achei interessante que Kardec colocou a paternidade, porque ele, inclusive, nem era pai, né? Ele não tinha filhos ali consanguíneos, né? Ele não tinha uma descendência. Mas é interessante quando a gente nota isso aqui, que ele lembra de perguntar dos pais, até porque é muito comum na sociedade daquela época, mas ainda nos dias que correm também, isso ainda é comum, atribuir-se a educação dos filhos às mães ou ao colégio, né? Sendo que o colégio, ele não educa, o colégio, ele instrui, né? A educação se dá no lar. E no lar, essa educação, ela há de ser compartilhada entre pai e mãe, ou um ou outro, se não houver um dos dois, né? Mas é necessário que essa paternidade seja vivenciada em todo o seu bojo, em toda a sua magnitude, né? É muito importante para os paizinhos, né, se perceberem também pertencentes aí a essa questão de responsabilidade no direcionamento das almas que chegam a eles.
E aí, Emmanuel prossegue: dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sob promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. E aí, o que acontece quando Emmanuel nos chama a atenção aqui? O Senhor realmente ele está atento a tudo que acontece. E ele vai dar a resposta, vai dar a condução daquilo, de todas as nossas problemáticas, isso daqui está falando que a gente não está errado em pensar assim, mas tem a parte que nos cabe, né? Tem a parte que nos cabe. Então, quando ele coloca aqui, estarás proclamando a verdade, mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. Por quê? A gente não pode ficar parado esperando que tudo do céu vai cair, né? É do céu, entre aspas, né? Que vai cair todas as soluções dos nossos problemas, sejam eles pessoais ou comunitários, né? Ou sociais, pela ação do Cristo, se a gente nada fizer. Isso não vai acontecer. Por exemplo, a gente está vendo toda a movimentação dos voluntários para o Rio Grande do Sul. Ou seja, podemos acreditar que Jesus vai orientar, vai mandar uma ajuda, vai, né, de alguma forma, fazer alguma coisa, mas se não houver a vontade humana lá participando junto, que é isso que está falando, permaneçamos fiéis, né? Se não houver a vontade humana, a ação humana para o bem, ali naquele momento, nada acontece. Vamos ficar todos debaixo d'água, porque existe uma parte que é nossa, né? Se estamos no mundo, alguma coisa nós temos que fazer para melhorar esse mundo, tá certo? E aí nós vamos lá para o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis, né? E aí lá Kardec faz uns apontamentos muito importantes para nós, porque ele vai tratar de Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, né? Quando nesse versículo vai dizer: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. É interessante, mas olha quanto verbo que tem. E o verbo denota o quê? Uma ação, né? Então, buscai. Então, tem um esforço de buscar. Batei a porta. Bater, quer dizer, mais uma ação que denota, que traduz para a gente aqui uma ação de iniciativa. Nós temos que ter iniciativa de bater, de pedir, né? E Kardec, no item 2 desse capítulo 25, vai dizer para nós assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é o filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, isso aqui para a gente é muito importante, porque a gente, reforçando, né, a gente necessita também de arregaçar as mangas e se colocar no trabalho, né? Seja qual ele for, o trabalho no bem, ou o trabalho para o bem do próximo. E eu estava assistindo a essas doações, aí nesse período que eu estou convalescente,
Então, eu tenho assistido bastante a televisão, porque ainda ficar até sentada também, às vezes, está um pouco ainda difícil. Mas, enfim, aí eu estava vendo lá aquela ONG, né? Aquela organização que eu acho que a sede fica aí pertinho, no estado do Rio, né? Do Betinho, né? Que é da fome, né? Então, a distribuição que eles fazem dos alimentos, eles estão sempre prontos a distribuir esses alimentos, fora aqueles que eles fazem já rotineiramente, né? Já tem na agenda deles, vamos dizer assim, a distribuição de alimentos. Eles também colaboram nesses momentos mais difíceis, igual eles mandaram também toneladas de alimentos, estão mandando para o Rio Grande do Sul. Então é interessante, porque a gente vê essa lei do trabalho gerando a lei do progresso, e ali não é nada religioso. Olha só, não é nada religioso, e é uma coisa que produz um imenso impacto na vida de quem recebe aquele alimento, né? Então a gente percebe que as ações, é a ação da cidadania, né? Que se chama, para o combate à fome. Então é muito interessante, porque a gente percebe que qualquer pessoa sobre a Terra, pode até ser ateu, ela é convidada ao exercício do Evangelho, ainda que ela não saiba. Ainda que ela não saiba. E isso aqui é o bonito. E isso aqui é o bonito porque a gente percebe que Deus não esquece de ninguém. Ele não coloca uns melhor que os outros, né? Eu não estou em situação melhor porque eu conheço a doutrina espírita. Eu não estou em situação melhor. Conquanto que eu realize alguma coisa boa, eu estou permanecendo fiel. Porque a gente às vezes encontra um irmão ou outro que não crê, que não acredita em Deus, ou que não tem religião, acredita em Deus, mas não tem religião. Mas ele está só nessa vida dessa forma, né? No seu inconsciente, ele traz aí vivências religiosas que ele não sabe. Assim como nós podemos estar trazendo vivências não religiosas também. Então, nós temos outras vidas. A gente não pode vincular a existência a somente essa vida presente. Seria muito pobre, né? Muito pobre isso. E aí nós vamos prosseguindo, porque o tempo vai avançando, né? O comandante, Emmanuel prossegue, o comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Ou seja, tem pessoas que boicotam também o trabalho de Jesus, né? E aí tudo degringola. Seja qual for, prossegue Emmanuel, seja qual for a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós, né? Então, a gente espera que Jesus nos ajude, né? Mas o que acontece? Ele também está esperando que a gente crie assim uma certa vontade, né, de executar alguma coisa. Então, vamos supor, eu estou lá com uma força de vontade danada para poder ajudar aos nossos irmãos. E a gente faz uma oração para ajudar os nossos irmãos que estão passando por essa situação tão difícil. E aí, de repente, ou eles fazem uma oração, eles não têm como, porque eles perderam tudo. Aí chega uma grande doação para eles, de alguém que a prece tocou o coração de alguém. A prece deles viajou aí o nosso plano mais sutil, né? A prece entrou em contato com o coração.
atingiu um coração que estava mais propenso a acalentar a esses sentimentos de caridade, de fraternidade. E assim essa pessoa vai, se desloca, faz lá o seu depósito, ou faz uma grande doação, ou faz uma pequena doação, mas enfim, a ajuda vai chegar através desses meios, né? Não obstante os erros, prossegue Emmanuel, que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência, que é a lei de Deus, né? Então, não obstante os erros que ainda nos assinalam o coração, porque muitas situações nos levam a pensar assim, mas eu não dou conta disso não, eu sou uma pessoa que erro tanto que eu acho que eu não vou fazer isso não, eu não vou me unir com as pessoas que estão que fazem distribuição de sopa aqui na minha cidade, não, porque eu sou uma pessoa que ainda trago sentimentos, ainda estou brigada com a minha mãe, vamos supor, né? Uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu sou brigada com a minha mãe, eu vou estar sendo hipócrita de estar fazendo caridade, e isso é muito mais comum que a gente pensa, sabia, pessoal? É muito mais comum. A pessoa se agarra a uma deficiência que tem para evitar um crescimento espiritual, moral, né? Ela se agarra naquilo. Não, mas eu sou brigada com fulano, eu vou estar sendo hipócrita e eu não estou sendo coerente. A pessoa se cobra demais, né? Se cobra demais. Essa situação da pessoa se cobrar muito, essa perfeição, isso é vaidade, né? Eu estava estudando isso outro dia, quando eu descobri que o perfeccionismo é vaidade. Olha só, né? Pode ser traduzido como um viés assim, né? Da vaidade. Então, eu fiquei bastante assustada, porque às vezes a gente pensa que a gente está só querendo o melhor, mas não, né? Muitas vezes, a gente está querendo não ser cobrado, não ser apontado como alguma pessoa que realmente erra. Eu lembro muita. Isso também é uma coisa que pontua muito as nossas vidas, né? A gente que fala assim, né? Faz essas reflexões em conjunto com um público maior um pouco. Muitas vezes nós somos cobrados da coerência entre as nossas ações, os nossos pensamentos, sentimentos e aquilo que a gente fala, né? E a gente tem que trazer claro para as pessoas que realmente o ideal é que a gente fizesse exatamente aquilo que nós falamos, né? Mas, graças a Deus, a mensagem não é minha, a mensagem é de Emmanuel. Eu estou no sentido de eu e tantos outros, né? A gente apenas transmite, não é mesmo? Procuramos, sim, adequar cada vez mais as nossas vidas a essas mensagens. Mas se para se falar em público tivesse que ter a perfeição, a gente não teria um orador, né? Não teríamos um orador sequer. Então, a gente, nesse ponto, é muito interessante a gente ter essa sensibilidade também, porque senão a gente, das nossas casas espíritas, nós não vamos assumir a tribuna, né? Não vamos assumir a direção de um grupo de estudo, porque vamos sempre nos achar, a gente vai sempre achar que a gente está em erro, estamos, em algum momento da vida, a gente não é muito feliz nas nossas atitudes, com certeza isso acontece, não só comigo, mas com muitos, né? E aí a gente deixa de assumir tarefas importantes. Deixamos de assumir tarefas importantes, não é mesmo? E isso é uma coisa que a gente tem que estar atento também. E aí, estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos. E aí nós voltamos a falar. Qual é o dever que nós esposamos? As situações vão chegar para a gente poder saber, era isso que está só aguardando que eu estivesse pronto para poder assumir essa ou aquela tarefa. E sobre o dever, eu gosto muito desse tema dever, né?
porque até fiz uma palestra em Além Paraíba com esse título, eu não sei se eu já fiz para vocês também aqui. Eu acredito que não, porque é um tema bastante longo, sabe? E aí eu acredito que eu não tenha feito. Mas sobre o dever, ainda Emmanuel vai trazer também no Pensamento e Vida, sabe? Esse livrinho é muito bom. No capítulo 21, vai falar para nós que dessa forma pode-se simbolizar o dever pela faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aprimoramento. Então, aqui é a faixa de ação no bem. Então, quando ele coloca que é uma faixa, quando a gente fala faixa, remete a quê? A patamar evolutivo, faixa evolutiva. Então, cada um vai ter o dever de acordo com a sua faixa evolutiva. Não se pode exigir que nós, que vivemos numa área urbanizada e tudo mais, tenhamos o dever equiparado, né, a uma pessoa que mora numa aldeia da África. Não tem como, né? Então, os deveres são de acordo com uma faixa de ação no bem. Então, eu dou conta dessa faixa aqui, ó, daqui até aqui eu dou conta, daqui para cima, aí já não é comigo, eu não dou conta disso. Então, a gente tem que ter essa consciência também para conosco, porque a gente tem que também ter um amor, né, para conosco também. E Emmanuel vai prosseguindo. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. É aquilo que eu falei. Ah, não, eu sou imperfeito. Não, eu briguei com fulano. Eu vou ser hipócrita se eu assumir essa ou aquela função. Não vou nunca fazer uma palestra, porque eu tenho que fazer de acordo com aquilo, eu tenho que estar ipsilitem aquilo que eu estou falando. Então, isso daqui, ó, desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem, porque a gente cresce e aperfeiçoa-se no trabalho. O trabalho é a chave mestra, é a tônica que deve sempre tanger aí o nosso objetivo. E aí ele vai concluir para nós dizendo: o próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Ou seja, ainda que a gente esteja um pouquinho mergulhado ali na lama, não nos detenhamos na lama, mas detenhamos-nos em servir, no trabalho. Porque aqui, até o boizinho ali, quando está todo sujinho de lama, porque ainda está agarrado no material, né? Ele se presta a servir no arado como um animal fiel. Então, aqui ele dá esse fechamento, nos trazendo que a nossa condição de espíritos ainda vinculados a um planeta de provas e expiações, que trazemos muitas falhas, muitas mazelas morais, não nos exime, ou não é uma desculpa para que nós não assumamos alguns compromissos, né? E no Encontro Marcado, que é o livrinho que nós já lemos uma parte, nós encontramos lá o seguinte recorte que nós trouxemos e com o qual a gente quer concluir. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Então, alguma coisa há que Deus queira que seja feito. E essa situação, essa coisa que precisa de ser feita, precisa dos braços dos homens, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E não nos detenhamos nos erros. Vamos nos deter no trabalho, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, porque somente assim a gente vai se melhorar
para poder daqui a um tempo a gente falar, eu não erro mais. Pode ser daqui a milênios, mas não tem problema. O importante é que a gente dê o primeiro passo com segurança, que nós sejamos fiéis, que nós permaneçamos fiéis ao Cristo, porque Ele espera muito da gente. Ele espera que a gente confie em nós próprios, né? Que a gente ensaie os primeiros passos de exercício sincero da sua mensagem, né? Então, isso é muito importante que a gente traga nos nossos corações, porque pode ser até difícil, com certeza vai ser desafiador para muitas pessoas, para todos nós, né? É desafiador, mas a vida sem desafios também não tem graça, não é mesmo? E se hoje a gente já tem a claridade da doutrina espírita nas nossas vidas, só isso aí já é um presente, né? Mas que a gente possa aproveitar esse presente. Eu agradeço muitíssimo ao convite dos irmãos, mais uma vez, tá? E que eu desejo que sejamos todos trabalhadores, né? E não tenhamos medo de estarmos sendo, de alguma forma, incoerentes. Sempre estaremos coerentes, porque o esforço é tudo para a gente. Muito obrigada. Flávia, nós que agradecemos. Você trouxe esse tema muito oportuno pelo que estamos passando, e às vezes a gente esquece que nós temos a responsabilidade nos nossos atos. Então, isso aí foi muito importante para todos nós, tá bom? Nós é que agradecemos todo esse teu carinho de poder trazer para nós tantas reflexões. Muito obrigada mesmo, tá? E então, vamos convidar todos os participantes para a nossa prece e agradecer a Deus. Temos tantos a agradecer, Senhor, por tudo, por esse presente que é a vida, e que possamos, Senhor, realmente que o Senhor confie em nós, então que nós também confiemos na sua misericórdia, no seu amor por todos nós. Agradecemos a Jesus, que trouxe esses ensinamentos tão preciosos para nossas vidas. E vamos rogar mais uma vez pelos irmãos necessitados neste momento, que possam receber toda a ajuda dos irmãos encarnados, dos desencarnados, e o alívio das dores que estão passando. Agradecemos a mentora Zilda Gama por essas bênçãos que nos traz, essas bênçãos tão valiosas para todos nós. Que sejamos, então, agradecidos mais uma vez, agradecidos à nossa irmã Flávia e agradecido a todos esses mentores, esses espíritos abençoados que tanto nos protegem. E que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, um grande abraço e muito obrigada. Tenho certeza que todos nós recebemos muitas bênçãos mais uma vez essa noite. Que você também seja abençoada. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, amor. Tchau. Audio Jungle.